Hoje, o recorte que a gente vai abordar chama-se perguntas leitoras. O que é isso? Nós já vimos aqui que ler é pensar. E que o analfabeto funcional é aquele tipo que lê sem pensar. Então é uma coisa, digamos assim, na mais branda das hipóteses, é um tipo meio bizonho. O fato de ser comum é outra coisa. Então o que acontece? O camarada quer ler sem pensar. Mas o que por sua vez é pensar? Dentro de uma das formas de ver o que é pensar é perguntar e responder. Ininterruptamente. Pergunta e responde, pergunta e responde, pergunta e responde. Tá? Essa por sua vez é outra forma de falar do modo dialético. A dialética é uma sucessão de perguntas, sucessão de respostas, subindo de nível. Tá? Então o analfabeto funcional nada pergunta. Por quê? Porque ele não quer perguntar para saber, ele não quer investigar coisas que são próprias de quem pergunta. Pergunta para saber, para investigar, para checar, para considerar coisas. E perguntas são progressivas. Tá? O analfabeto funcional não pergunta, ele não busca perguntar nada. Ele busca justamente receber a ordem, que se chama instrução. Como é que faz? O que é para fazer? É o máximo de pergunta que ele faz no sentido, me manda fazer que eu me ponho como uma matéria. Tá? Então, quando muito ele alcança um para quê, mas ele não alcança um porquê, o quê, ele não vê teias de causais, não vê nexos relacionais, ele só precisa cumprir, nunca entender. O analfabeto funcional, ele funciona, como o próprio nome diz, mas ele não significa. Tá? Então o que acontece? Quando você está diante de uma pessoa leitora, a pessoa leitora, porque está orientada à significação, ela está perguntando o tempo inteiro, ainda que ela não perceba, mas ela está se perguntando. Eu vou fazer aqui, eu fiz um apanhadinho de perguntas que são respondidas quando você lê um texto inteligentemente. Só que ler o texto inteligentemente é a mesma coisa que você ler a realidade inteligentemente. O inteligente sabe perguntar muito bem. Tá? É isso. E ele está se perguntando o dia inteiro. Interruptamente. Aonde que isso se realiza no máximo? No autodidata. O autodidata é ininterruptamente um perguntador e um respondedor. Então assim, vamos ler um texto de maneira inteligente, eu me deparar com um objeto e ficar perguntando sobre ele. Depois de eu ficar me perguntando sobre ele, sobre a minha experiência para com ele, e depois para a minha deliberação. O que eu decidi fazer dessa experiência? Eu decidi levar essa experiência para outro lugar, sintetizar com outra coisa ou não. O analfabeto funcional só tem que responder, o que é para eu fazer? Ponto. Eu não preciso entender mais nada. A maioria das pessoas não precisa entender o que faz para fazer. Logo, a maioria é analfabeto funcional. Tá? O que é, por exemplo, um roteirinho? Tem vários, tá? Isso aqui é um que eu fiz, pegando de alguns autores, tá? Mas tem vários muito bons, tá? Então ele começa assim. Vamos pensar que lemos um texto. Tá? E aí vamos começar a lê-lo inteligentemente. Em quais perguntas eu tenho que me fazer para seguir um roteiro de inteligência no texto? Pergunta 1. Esse texto tem sentido? Sim, gente. Essa tem que ser a primeira pergunta. Lembra quando a gente estudou aqui a questão do analfabeto funcional responder às vezes qualquer coisa? Porque ele não se pergunta. Quem não pergunta para responder, por incrível que seja. O analfabeto funcional tem uma situação esdrúxula de não pergunta, mas responde. Tá? Então assim, aquele caso que a gente viu aqui, que ele é colocado diante de um dilema esdrúxulo. Ele dá qualquer resposta. Antes de se perguntar, esse texto tem sentido? Sabe? Coisas nonsense estão cheias por aí. Então a primeira coisa, tem sentido? Não tem, você descarta, gente. Óbvio. Tá? Então o texto tem ou não tem sentido? Pode ser texto só para não ter sentido, só para te dispersar, só para te ser nocivo mesmo. É o jogo do louco bobo. É mais comum que chuchu na cerca. Aí você leva isso aqui pro resto da vida, igual estrutura afetiva. Se alguém vai te manipular, ele está quebrando os sentidos. Ponto. Aí você já tem que descartar. Então assim, esse texto tem sentido?
2. Do que cuida? Sim, do que cuida. Sabe pessoas que lêem um texto não sabem do que cuida, gente? Não sabe. Não sabe a grande linha. Se já não responder do que cuida, você já vai debilitar a tua possibilidade de categorizar que ela está acontecendo em você dentro da tua dimensão intelectiva e lógica, tá? Aí é o seguinte, o que exatamente o autor disse? Entendeu? O que ele disse? Tá? Isso é diferente da pergunta do tipo que ele quis dizer, que ele não quis dizer. O que disse já é um pé na objetividade. Antes de você falar o que eu achei, o que pode ter, o que disse? Você já tem que ir definindo um pé na objetividade. 4. Quantos sentidos diferentes há no que o autor disse? Sim, aqui o pânico do analfabeto funcional. Ele vai se esconder igual o cachorrinho que ouve barulho de rojão. Ambiguidade. Pode ter ambiguidade maldosa, pode ter ambiguidade muito boa, gente. Tem coisas que valem pela ambiguidade, tá? Ambiguidade às vezes tem uma conotação, né, um pouco negativista, como mal escrito ou capcioso. Não, use polissêmico. Coisa pode ter vários sentidos. Tá perfeito. E, inclusive valer porque tem vários sentidos. Romance, é isso. Um romance, um clássico tem níveis, tem vários sentidos e tem profundidades de sentidos diferentes. Tá? Qual sentido é mais fiel à vontade efetiva do autor? Claro. É muito difícil você falar expressões completamente unívocas, mas interpretar agora a vontade do autor. A vontade pode ser dissociada do que disse. Tá? E o analfabeto funcional que está preso num sentido a ele, tá? Só um sentimento dele, e muitas vezes a literalidade do autor. E assim, entre ver o sentido objetivo, o que isso quis dizer? Tá? Então, qual o sentido é mais fiel à vontade efetiva do autor? Como pessoas, pergunta 6, como pessoas diferentes ou em contextos diferentes podem interpretar diferentemente esse texto? Claro. Como é que é a questão da posição? Como é que se posiciona esse texto entre os diversos públicos? Tá? Por que ele disse desse modo ou transmitiu essa informação? Quando você se torna um leitor bom e você está entendendo que está diante de algum sentido igualmente bom, tudo é muito relevante. Uma palavra, um estilo de construção, um viés de abordagem são relevantes. Na nossa linguagem não textual, é o tom, é o jeito, o approach. Tá? Coisa que o analfabeto funcional não discerne, mas o leitor está observando no que, como é que falou, por que escolheu isso, então, e etc. Tá? Por que ele organizou o texto desta forma? Sim, importantíssimo, importantíssimo. Uma forma de organização tem sentido semântico também, tem razão de ser. A estratégia da apresentação do dado, da informação, da narrativa. Joga para a vida pessoal dos manipuladores. Ele, para falar isso, ele começa por aqui, por aqui, por aqui, ou por ali, por ali, por ali. Um leitor inteligente sabe ver desde a ordenação de toda a narrativa, de toda a trama, dos pressupostos, etc. Tudo tem sentido, gente. Tudo tem sentido. Não é nada sem pode ter o teu sentido de não ter sentido e te confundir. É outra questão. Tá? É verdadeiro o que o autor diz? Fantástico isso aqui. É verdadeiro o que o autor diz? Isso aqui é uma pergunta muito profunda, gente. O que é verdadeiro o que ele disse? O todo, uma parte, e isso, mas é verdadeiro essa parte, essa não, essa articulação, é o dado, é a forma de combinação, tá? Então assim, é verdadeiro? Tá? Aí vamos lá, são verdadeiros os pressupostos do que o autor partiu? Fantástico. Tipo caso de falácia, o cara fala um monte de verdade, mas fundado num pressuposto que já está superado. Porque não sei o que, etc. Tá? Aí a gente entra, então, a brutalidade com o objeto de sentido. Depois, o posicionamento lá dele, do objeto em si com as coisas. Agora, o aspecto propriamente deliberativo. Esse texto altera algo nas minhas crenças? Sim. O texto impacta alguma crença minha, de antemão? O que eu vou levar desse texto adiante? Sim. O que eu tenho que descartar e o que eu tenho que carregar? Lucidamente.
Toda experiência, porque você passar, você está carregando algo, nem que seja inconscientemente. Mas tem coisas que você vai ter que deletar ativamente. O cara te fez uma sugestão. Muitas vezes a sugestão é capciosa, é subliminar. Você tem que entender e falar, isto está fora, por um ato consciente. É igual você saber, tem um veneninho aqui, eu vou lá e tiro, calcino, isso daí. Tá? O que eu preciso combinar desse texto com outros textos? Ponto. Aqui é, no máximo, é o esplendor da atividade dialética, que é uma atividade de síntese, uma colchona de retalho. Pego daqui um pouco, pego dali um pouco. Depois eu já ter passado por tudo isso, o que tem sentido, o que quis dizer, por que a expressão verbal é essa, o que não disse de propósito, tal. E aí é só filtragem tudo isso, para eu decidir o que eu vou levar para frente. Só isso. Aí você decide que vai levar para frente, que é a constituição do teu ser. Tá? E isso tem que ser válido. A leitura é uma experiência, uma vivência que está ali. Tá sendo feito um contato. Pode ser um contato de almas. Não quer dizer que a outra alma é boa. Tá? Mas você tem que saber ver isso como experiência pelo processo de se perguntar e se respondendo num nível progressivo. E aí você vai fundir isso, você aumenta o seu patamar de ser, e aí você vai fazendo sínteses mais elaboradas. É uma assimilação da vivência. Tá? O analfabeto funcional não passa nisso. Ele está cumprindo ordem, não está vivendo. Ele, quando muito, sobrevive. Ele é funcional, ele é em função de outro. É a vida do outro que é relevante, não a dele. Ele é um negócio servil, não tem a dimensão intelectiva, não pergunta nada. Ele só quer o que é para eu fazer, é a única coisa que ele quer saber. Não significa. Cada uma dessas perguntas aqui dá para a gente decompor e ver a dimensão intelectiva que está por detrás para ordenar uma leitura extremamente proficiente, que é para tudo da vida, em tudo está perguntando. Perguntas leitoras. Quem não pergunta, não lê. Abraço.